Eu fiquei muito impressionado com imagens que eu vi na internet da Avenida Francisco Glicério, em Campinas, antes e depois da remoção de cerca de 50 árvores imensas, maravilhosas, no meio da avenida. Antes da remoção, a avenida parece um boulevard de Paris, uma coisa linda, maravilhosa. E depois da remoção, parece uma avenida daquelas de periferia, onde você só tem oficina de carro no entorno. Foi uma verdadeira tragédia. E aí uma amiga me disse que foi consequência tudo isso, e que eu soube que várias árvores foram derrubadas em Campinas, centenas de árvores derrubadas em Campinas. Tudo isso em consequência de um acidente horrível que aconteceu no bosque do Jequitibá, uma árvore que caiu agora no final de janeiro sobre uma família que fazia um piquenique e atingiu uma criança que teve um sangramento e terminou morrendo. É claro que é uma tragédia horrível, tem um vídeo na internet, é uma coisa desesperadora a morte da criança, ninguém quer que isso aconteça. Mas aí o que acontece? Cortaram uma quantidade gigantesca de árvores, como se isso pudesse evitar mortes de crianças por toda parte. E isso que me fez vir aqui gravar esse comentário, porque eu vivo cotidianamente essa luta pelas árvores, porque eu acho que as árvores, eu não estou lutando pelas árvores em nome das próprias árvores, não. É pelas pessoas que vivem junto com as árvores. Essa via aqui mesmo na universidade, hoje em dia é coberta por castanholas. E foi feita muita pressão para que eu arrancasse essas castanholas. Eu recebi ordens dos meus superiores, arranque isso imediatamente quando eu plantei. Não arranquei. Falei que se o meu superior quisesse arrancar, ele que arrancasse e arcasse com o ônus de atacar a arborização. Ainda bem que ainda não fez. E é por isso que hoje a gente vive num lugar mais agradável. Mas existe um pânico completo de que elas vão destruir a rua, de que elas vão quebrar a calçada, e não é necessariamente assim. Mesmo se quebrasse, você sempre pode remendar, você sempre pode desviar a calçada, não precisa destruir as árvores. Esse jatobá aqui é a maior árvore do nosso campus universitário. Sempre tem alguém querendo derrubar ele, porque ele é um pouco torto. Ó, dá pra ver, a sorte é que ele não é torto pra cima do prédio, ele é torto pra cima do estacionamento. Mas aí as pessoas falam, e se cair em cima de um carro, quem vai pagar? Qual é a chance dele cair? Eu acho que é pequena. Eu acho que a gente morre e o jatobá continua aí, mas sempre pode acontecer. Como é que você vai garantir que não vai acontecer? O fato é que esse lugar é muito mais bonito, muito mais agradável com ele. Então seria uma tragédia se ele fosse arrancado. A sorte dele é que toda vez que vem alguém com a motosserra para cortá-lo, a gente vê que o fio ali em cima não foi desligado e que não é possível fazer essa poda sem o desligamento da energia, e aí ele vai sobrevivendo por pura falta de organização dos que querem destruí-lo. Senão já estava no chão. E é uma luta cotidiana porque tem sempre alguém querendo cortar as árvores, tem sempre alguém falando que a árvore não está alinhada, que a árvore pode cair, pode bater no prédio, pode romper o fio, pode romper o cabo da internet, pode romper o cano de esgoto. E as árvores podem eventualmente cair, sim. É claro que você sempre pode fazer uma inspeção cuidadosa e descobrir quais são aquelas árvores que têm uma maior probabilidade de cair. Mas aquela árvore que caiu sobre a menina no Parque do Jequitibá, ela estava perfeitamente saudável, segundo eu vi nas reportagens. Então não tinha como adivinhar que ela ia cair. O fato é que acidentes acontecem. E antes de sair cortando centenas de árvores, eu sugiro que se preste atenção quantas crianças morrem em acidentes de carro. A gente vai eliminar todos os carros? Não.
A gente consegue pelo menos diminuir a velocidade do trânsito nas vias dos bairros? Não, não consegue. Aqui mesmo, dentro da universidade, eu vivo puto da vida por causa de caminhonete que anda a 30, 40, 50 por hora num local fechado de circulação restrita. A gente não consegue reduzir a velocidade dos carros. E os agrotóxicos? Quantas crianças estão morrendo todos os dias? Vai no Hospital do Câncer, ver quanta criança está morrendo por causa de intoxicação por agrotóxico. Nesse exato momento. É que é claro que quando uma árvore cai e mata uma criança, o impacto visual, o momento, o drama é imenso. Enquanto que as outras crianças que estão morrendo de câncer por causa dos agrotóxicos que foram liberados no governo de Jair Bolsonaro numa taxa de 1 por dia e continuam sendo autorizados. O Ministério da Agricultura continua liberando. Quem está discutindo a suspensão desses agrotóxicos? Ninguém. E está cheio de criança morrendo nos hospitais de câncer aí por causa desses agrotóxicos. E a questão das armas que foram liberadas de uma forma totalmente fora de controle. Então, está na hora da gente, antes de sair cortando centenas de árvores, pensar na importância das árvores, porque as árvores também salvam vidas. Elas tornam o ambiente mais agradável, mais feliz. Não é à toa que aquela família foi fazer um piquenique no bosque do Jequitibá, porque aquilo ali é cheio de árvores. Senão eu tinha feito piquenique na beira de uma avenida, no meio do cimento. Não, a gente busca as árvores porque elas são importantes. Elas diminuem a poluição, elas diminuem o calor, diminuem a poluição auditiva e diminuem também a depressão. Elas tornam a vida mais feliz e muita gente morre de depressão. Então, antes de sair cortando as árvores para evitar qualquer acidente, é bom pensar 2 vezes na importância que elas têm na nossa vida cotidiana.